Bem-vinda ao Business Lounge, o podcast onde nos reunimos para explorar o mundo fascinante do empreendedorismo, dos negócios e da mentalidade numa conversa descontraída e informal. A minha convidada de hoje é líder de equipas desde 2009, atualmente é diretora do Homes Place Palácio Sotomayor, empreendedora e mentora de líderes, especializada em liderança, treina líderes para serem mais inspiradoras e eficazes, sem sacrificarem o tempo que têm para si e para as suas famílias. Fundadora da Leadership Academy, pelos seus cursos e mentorias já passaram mais de 1000 líderes. Hoje temos connosco Patrícia Teixeira. Olá! Bem-vinda a mais uma mentorada no Business Lounge, com muito gosto. Acho que este convite já estava aqui para dentro há muito tempo, já estavas em mente há muito tempo, mas parece-me que esta é a altura certa por todos os eventos que vamos ter agora no futuro, por tudo o que vai acontecer. E a minha primeira pergunta para ti vai ser um bocadinho fora deste contexto, mas acho que é importante para as pessoas entenderem também a tua história, porque a tua carreira começa de uma forma completamente diferente como professora de matemática. Conta-nos tudo. Tanã! Exato, então, aos 21 anos, eu era licenciada em ensino e professora colocada, portanto não era o caso de vou estudar algo e agora vou ser professora porque não faço mais nada. Não, eu tinha a plena convicção que era aquilo que eu queria fazer para a vida toda, ok? E sim, aos 21 anos eu tive essa oportunidade. E foi incrível, porque era aquilo que eu mais queria, era o meu sonho, ser professora. Matemática era um veículo, podia ser matemática, podia ser inglês, não era assim tão importante a disciplina em si, mas a oportunidade de ter impacto. Hoje eu olho para trás e vejo que já era sobre isso, é a oportunidade de ter impacto, a oportunidade de fazer a diferença no momento, no imediato, na vida das pessoas, naqueles casos específicos, tão cedo para que ele pudesse depois ser mais duradouro. Foi giro a matemática porque era um desafio extra, que é como é que hoje em dia tu fazes o paralelismo direto para a liderança. Como é que se faz os miúdos gostarem de matemática? Não é? Como é que se faz que aquela disciplina que é o bicho-papão, que ninguém gosta, como é que nós agora transformamos isto numa coisa que seja divertida, que isso é fácil, mas que seja divertida e eles aprendam, não é? Porque tornar a matemática divertida não é assim tão difícil, eles têm é que depois tirar dali as aprendizagens significativas. Mas sim, esse é o meu início, do qual eu tenho muito orgulho e durante muitos anos da minha vida achei que era isso que eu ia fazer a vida toda. Isso é ótimo, porque a maior parte das pessoas, eu tenho a sensação que demora a encontrar-se e tu, aos 21 anos, que é uma idade muito, muito jovem, já estavas a sentir que estavas a realizar um dos teus sonhos, que estavas realizada, estavas a dar aulas. E o que eu também acho bastante interessante e que estavas a falar e fazendo esta dualidade quase, é que tu começaste por ensinar, por influenciar pessoas mais jovens, não é? Crianças, não sei que idade é que... Quinto e sexto ano, na altura. Quinto e sexto ano. E hoje e depois ao longo da tua carreira tu foste trabalhando sempre depois com pessoas adultas, com pessoas até já maduras, que já têm muito mais experiência, que já têm muito mais conhecimento. Tu sentes que esse teu background no ensino impactou de que forma a tua carreira atual? Porque eu sei que depois temos ali algumas coisas pelo meio, vamos falar sobre isso, mas hoje tu és mentora, tu tens essa capacidade de impactar, como estavas a dizer, influenciar muita gente, mas são pessoas em fases de vida completamente diferentes daquela que foi o teu início, não é, como professora. Os conhecimentos que tu acabas por adquirir de pedagogia e didática fazem toda a diferença quando tu queres trazer um negócio de ensino, seja ele no digital ou no físico. Quando falamos em mentoria e em mentoras, teres um background de didática e de tu perceberes como é que se ensina algo e como é que as pessoas aprendem, faz toda a diferença, porque tu já ao estruturares uma aula, ao estruturares um curso, ao quereres montar uma trajetória para alguém chegar àquele produto final, se tu tiveres esta noção de como é que as pessoas aprendem, qual é a melhor forma de comunicar para que a pessoa consiga aprender, faz toda a diferença se tu já tens esse conhecimento de ensino ou não. As crianças é engraçado porque
Se tu ensinares uma criança, ensinar um adulto é mais fácil, não é? Porque o adulto tem um maior tempo de concentração. A criança desconcentra-se rápido. E se tu conseguires montar estratégias para conseguir ensinar crianças, ensinar adultos não é assim tão mais difícil. Porque o adulto já está ali porque quer, teoricamente. Já tem um drive maior, uma motivação... É mais comprometido. Aquela motivação intrínseca que nós tanto procuramos, nomeadamente no ensino da matemática, que queremos que a criança tenha vontade de querer aprender aquilo e construa uma aprendizagem significativa. Se tu não tiveres a noção de como é que as pessoas aprendem, torna-se muito mais difícil, quando vais depois fazer o transfer para os adultos, fazer essa ligação. Porque é que nós sabemos? Nós sabemos que as pessoas não aprendem no vazio. E ouvimos depois coisas soltas como devemos ensinar a contar uma história, devemos ensinar a envolver a pessoa, mas porquê? Porquê é que devemos fazer dessa forma? Porque, do ponto de vista pedagógico, nós não aprendemos sobre o vazio. Nós precisamos fazer aquilo que nós chamamos uma aprendizagem significativa. Eu tenho que pegar em algo que tu saibas e fazer uma ligação para um novo conceito que eu quero que tu aprendas. E saberes isso muda o jogo. Porque, ok, se eu quero que a pessoa desenvolva X skill, o que é que eu sei da vida dela que eu possa fazer já uma ponte? Que exemplo prático é que eu posso dar para que a pessoa... ok, faz-me sentido. E isso vem do ensino, não é? Isso vem de tu aprenderes a ser professor. E eu costumo dizer que não há ex-professor. Ninguém é ex-professor. Se tu foste professor um dia, tu és professor para sempre. Porque aquilo é teu. Faz parte da tua identidade. Tu dizes assim, já não és professora. Eu fico meio ofendida, eu sou professora. E continuas a ser para as tuas alunas até hoje, não é? Não há ex-professora. Este mindset de ensinar e aprender e procurar a melhor forma das pessoas saberem fazer as coisas é intrínseco. E os líderes devem manter esta predisposição, não é? Esta tendência que há muito do líder coach é nada mais, nada menos que um líder professor, não é? Esta capacidade que o líder ou a líder tem que ter de desenvolver e ensinar a sua equipa a fazer as coisas da melhor forma. Mais uma vez, se tu tiveres essa noção, torna as coisas muito mais fluidas e as equipas mais felizes e mais engajadas também, não é? Faz todo o sentido. Hoje nós conhecemos-te bem, não é? Já aqui há algum tempo, e fica para nós difícil fazer perguntas que nós não sabemos, mas são muito pertinentes para as pessoas que nos estão a ouvir, para conseguir também ter maior percepção. Porque nós temos um contacto diário e sabemos todo o teu background e aquilo que tu fazes e que é incrível. E acho que cada vez as pessoas vão cada vez ver mais isso. Mas como é que tu sentias-te, acredito que realizada, porque acho que, conhecendo bem, tu tens uma vocação muito grande para influenciar pessoas, não só na parte da liderança, mas de forma global a tua vida, de uma pessoa que chega a um espaço e é impossível ser ignorada. Mas como é que, numa altura que até sentias-te realizada, como é que de repente diz assim, se calhar isto não é para mim e eu vou atrás de algo mais? Eu brinco muito com o meu marido e deve ser cansativo viver comigo, porque eu sou intensa, ok? Intensa numa perspectiva que eu brinco muito, eu não sou ingrata, mas eu sou insatisfeita. Então, ao longo da minha vida, eu não me contento com as coisas. Ou seja, isto às vezes pode ser um bocadinho contraditório, mas houve aqui, a certa altura, uma aflição quase claustrofóbica de, aos 25, 26 anos, a minha vida estava totalmente definida. Ou seja, eu era professora, tinha sucesso, tinha colocação, tinha a minha casa própria, tinha um casamento perfeito e feliz, e aos 25, 26 anos tu olhas e vês assim, ok, é isto. E tu dizes assim, boa, mas para mim aquilo causou-me alguma ansiedade. Hoje eu vejo isso, deixou-me ali meio claustrofóbica com, não pode ser só isto. Tem que haver mais qualquer coisa aqui. E depois a vida traz-te, não há coincidências, a vida vai-te trazendo as oportunidades de tu poderes fazer as escolhas, às vezes, que os outros não compreendem. Okay? Então ninguém compreendia muito bem o que é que estava a acontecer. Mas na sequência desta descoberta e da minha primeira tentativa de ter um negócio, na altura, que era um ginásio, e não percebíamos nada de ginásio, nem eu, nem a pessoa com quem que era o meu marido na altura, nós decidimos ir fazer esse curso. E desse curso podermos então tirar o know-how para depois podermos ter o nosso ginásio próprio. Vou só fazer aqui um preframe. Sim, a professora de matemática queria ter um ginásio, não fazia muito sentido, mas na altura era um negócio que para nós era o que estava na linha. E curiosamente, quando eu começo a entrar no campo e começo a
aprender sobre exercício e, mais uma vez, como é que se influencia pessoas a ter um estilo de vida saudável. Na altura, ainda em paralelo com a parte... Sim, na altura continuava a dar aulas, continuava a fazer tudo isso e começamos a ir para o terreno, não é? E eu começo a aprender, começo a fazer na prática, começo a fazer o exercício físico, começo a aprender a dar aulas de grupo e o que é que eu sinto? Uma chamasita ali a acender. Eu disse, ok, vou fazer isto também. Eu vou querer não só ter o ginásio, mas eu quero estar no terreno. Eu vou querer dar as aulas, eu vou querer fazer isto. E depois, na balança, começou a pesar muito mais aquela... Estava a ser incompatível. No início, não. E é aqui que há uma aprendizagem depois também para esta segunda fase, que é, muitas vezes nós temos que, durante algum tempo, testar e ter as duas coisas, e durante algum tempo eu consegui fazer as duas coisas em simultâneo. Eu dava as aulas normais, professora de matemática, no intervalo estudava as coreografias, no carro estudava as coreografias, até que começou a ser difícil para mim deixar de fazer aquilo o dia todo. E eu já sentia falta, eu queria mais daquilo. E depois, por questões pessoais, eu acabei por tomar a decisão. Acabei por tomar a decisão de... Sentia que eu já não estava a ser a professora de matemática que eu me tinha comprometido a ser, sentia que eu não estava a dar o meu melhor, já estava só a cumprir calendário e chegar às aulas e dizer abram o livro na página 54. E isso para mim facilitou uma escolha e eu decidi saltar fora. Decidi saltar fora e foi difícil porque do ponto de vista financeiro eu estava muito bem e eu saí para ganhar um salário de 300 euros. E depois como é que se explica às pessoas? Nomeadamente, muitas vezes, aos nossos pessoas mais próximas, familiares, muitas vezes, até porque eu mesmo passei por um processo há relativamente pouco tempo, no sentido de, olha, eu vou ter que mudar, não é? Como é que tu tens tudo na parte teórica a correr bem? Como é que de repente é lidar com isto de, por um lado tu querias muito, mas depois a parte financeira conta muito, que é criar um canal. Ninguém pode ser hipócrita e pensar, não, isso não é, o que importa é ser feliz. Não, a parte financeira influencia muito. Como é que se passa de um momento para o outro, no sentido de, olha, eu agora vou largar isto, vou ganhar um salário de 300 euros e vou começar do zero e não sei o meu dia da manhã. É um bocado assustador. Eu sabia o meu dia da manhã, essa é a grande diferença. Eu sabia que eu ia resultar. Eu nunca tive dúvida. Eu nunca tive dúvidas. E as pessoas dizem assim, como assim? Tu tens uma carreira, tu estás bem, tu estás a dar aulas, E na altura, há aqui um detalhe, eu dava aulas e também dava aulas a adultos. Portanto, eu ganhava 2 salários de professora, não é? Ganhava o salário de professora durante o dia e à noite dava formação a adultos. Portanto, eu tinha, do ponto de vista financeiro, a minha vida super... E já trabalhava no ginásio, portanto, 3 salários, não é? Tinhas ali muita estabilidade e segurança. Tinha muita estabilidade, muita segurança, muita previsibilidade, tudo muito do que as pessoas procuram. Hoje em dia, quem está a ouvir isto é assim. É o sonho. É o sonho. O que é que aconteceu? Exato. Como assim não estavas feliz? Mas ela quis ser pobre? Não foi isso, mas foi a necessidade, talvez, de ser fiel a mim própria. E eu sentia, apesar de ser meio louco, e eu hoje olho para trás e percebo que foi meio louco, no meu coração, no meu íntimo, eu sabia que ia funcionar. E o mais difícil foi que eu estava sozinha. Ninguém compreendeu. E quando eu digo ninguém, eu digo ninguém. Família, amigos, inclusive eu tive que me afastar fisicamente das pessoas, porque eles estavam-me a atrapalhar. Quase a me estava a puxar não é? Cada vez que eu chegava, as pessoas choravam. Ai, estás bem. O drama, não é? Não sei. Pensava que estavas numa fase deprimida. Sim, eu hoje olho e as pessoas pensam se calhar que eu talvez estivesse deprimida, mas eu não estava. Eu estava bem lúcida, eu estava bem consciente daquela que era a minha escolha e eu não sabia porque é que eu estava a fazer aquela escolha, mas eu sabia que aquilo ia correr bem e mais à frente eu ia perceber, ok? E correu. Mas a verdade é que depois também, o que é que acontece depois, a questão também, sem entrar na parte pessoal, como é hoje, mas parte mais profissional, como é que tu depois também chegas ao Homes Place, que é a tua casa, pode chamar-se assim, não é? Andas aqui há muitos anos, e como é que de repente o Homes Place surge aqui na tua vida, não é? Porque tu tentaste abrir também um negócio, abriste, efetivamente, como é que de repente já vais para um Homes Place, e como é que também essa oportunidade surge, não é? Homes Place é o Homes Place, não é? Provavelmente o melhor
em termos de ginásio, se calhar a rede mais sólida e consolidada em Portugal. Como é que de repente tu, uma pessoa professor de matemática, não quer esquecer da origem, de repente consegue entrar neste mundo que te permite aumentar aqui onde estás hoje? Vamos falar de um ponto que estamos sempre a falar, hoje em dia, quando falamos de empreendedorismo, tem a ver com o teu ambiente, não é? O ambiente e as pessoas que tu tens à tua volta. E nesse curso, não é? Nesse tal curso que nós fomos fazer na altura para conseguirmos ter uma carteira profissional na área do exercício físico, eu tinha pessoas que eram muito próximas de mim e que, quando foram fazer esse curso, a ambição deles era viver só daquilo. Não era a minha, na altura, mas era a ambição deles. E eu tinha um grande amigo meu, que já estava, na altura, tinha sido recrutado para trabalhar no Homes Place. Posso dizer o nome dele, que é o Nuno Stone, e ele sabe que eu sou-lhe muito grata. E na altura falei com ele e disse, olha, eu vou deixar de ser professora, eu já tomei a minha decisão, não tentes... claro que ele tentou. Ele vai ouvir isto e vai se rir, e disse, sim, lembro-me desse dia louco, em que eu lhe liguei assim, olha, isto aconteceu, eu já tomei a minha decisão, achas que é possível? E ele explicou-me, olha, há um processo de recrutamento, isto é formal, há timings, as coisas não acontecem dessa forma, e curiosamente ou não, eu apanho um momento... em que eles estavam a recrutar. E eu saio de Setúbal, que eu vivia na altura, para ser entrevistada às 9h30 da noite desse mesmo dia. Foi no em mesmo Oeiras, dia? Sim. Meu Deus. Isso não há coincidências, Patrícia, meu Deus. Exato. Às 9h30 da noite, eu acabei de dar aula no ginásio que estava na altura, meti-me na A2, em direção a Oeiras, com o meu Honda Civic na altura, e lá fui eu ser entrevistada às 9h30 da noite, no Homes Place. E fiquei. E tu sentes que esse dia... louco, não é? Que deves ter em memória, mudou a tua vida até hoje? Aquela decisão, aquela chamada, aquela entrevista e aquelas pessoas mudaram a minha vida até hoje. E depois tu... Porque assim, há uma coisa que nós temos falado muito internamente, mais aqui eu e a Vera e assim, mas eu acho que o teu exemplo é daquelas coisas perfeitas, que é muito fácil tentar olhar para ti hoje e imitar o que estás a fazer hoje, mas não nos esquecemos que começaste lá atrás, cheio de sacrifícios, não é? Passaste, se calhar, por muitas funções dentro do próprio ginásio, não é? Para chegar também onde estás hoje, não é? Em termos de carreira, como é que surge, como é que também isto evolui para uma parte que tu és líder, porque acho que é um ponto muito importante aqui, é um dos pontos que quem te conhecer vai perceber o que é realmente para mim, que é eu e a Vera e também a Thalita, como é óbvio, então é uma pessoa muito próxima à nossa, reconhecemos-te muito valor, mesmo quando nós falamos entre nós se calhar são os melhores feedbacks que quando nós damos mais internos do que o meu próprio para ti. Isto devia ser uma vergonha, devia ser ao contrário, mas a verdade é que nós temos muito isso, falamos muito entre nós, não sei o que é, e como é que há este esforço, não é, da tua parte, como é que é este quase passo a passo até de repente tu não seres só se calhar professora de ginásio e começares a passar para outro tipo de Eu já tentei mapear isso várias vezes, né? O que é que aconteceu naquele momento para conseguirmos ter este resultado final, e eu olho para trás e eu percebo que eu não tinha um plano B, ok? Sérgio, eu a certa altura, eu no início tinha, lembram-se, eu dava aulas, dava 2 salários de professor, ainda dava aulas no ginásio, e eu de certa forma, eu olho para trás e eu inconscientemente, eu arranquei todas as alternativas que eu tinha e eu fiquei sem plano B. E eu não tinha outra hipótese. Aquilo tinha que resultar. Ou dava certo ou dava certo. Ou dava certo ou dava certo. Não havia plano B. Eu sei que é doloroso, talvez seja às vezes too much para outras pessoas, mas naquela altura foi o que funcionou para mim. Porque, efetivamente, quando eu sou recrutada para o Homes Place, é bom que as pessoas percebam que eu fui recrutada com uma aula de grupo e ia fazer um estágio de 3 meses em sala de exercício. Portanto, eu tinha o salário de 300 euros do ginásio de Setúbal e não muito mais do Homes Place na altura. Portanto, eu literalmente saía de casa cedo e ficava no bar, da altura do meu clube, à espera que os meus colegas mais séniores tivessem substituições para eu fazer. Portanto, era assim que a coisa funcionava, não é? Mas do ponto de vista que, recuando aquela parte que tu disseste, tinhas tudo no sentido, eu não preciso de mais, como é que tu de repente, tu perdeste algumas coisas que estavam garantidas? Se calhar a parte de
da teste de segurança, até que a segurança nós criamos para a nossa previsibilidade, não é? Mas tu de repente perdes coisas, como é que tu querias ter o teu próprio negócio, querias algo mais para a vida, querias ensinar pessoas, como é que tu de repente, muita coisa que tinhas garantida tu já não tens? Mas tinha outras coisas que eu nunca tive, que era acesso a pessoas que tinham negócios, acesso a pessoas que tinham muito mais liberdade financeira do que alguma vez eu podia ter, e o Homes Place, em 2005, era o centro do mundo. Todas as pessoas, todos os ministros, tudo o que era personalidade com influência em Portugal, treinava ali. Portanto, deu-me acesso a conhecer pessoas, negócios. Eu acho que, acima de tudo, deu-me acesso a construir um mindset que eu hoje em dia vejo que foi tão importante. Eu já o tinha, mas estar com aquelas pessoas, estar com personal trainers que na altura ganhavam 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, e tu pensavas como, não é? Estes salários são salários que na altura eram muito altos. Muito altos. E estar ao lado daquelas pessoas todos os dias, aprender com eles, beber café com eles, como é que eles angariavam clientes, como é que eles falavam com as pessoas. Toda esta escola só existia no Homes Place. Era o sítio para estar. Eu era o patinho feio lá na altura, ok? Claro, como é óbvio, estavas a entrar, mas tu sentes que tiveste que ceder em termos de daquilo que tu tinhas, tu meio que deste isso em troca de estás num ambiente que tu tinhas a percepção de que vou receber muito menos, mas eu vou ter aprendizagens, conexões e muitas outras coisas que surgem nestes ambientes que te iriam permitir dar um salto quantitativo relativamente àquilo que tu tinhas. Ou seja, tu meio que cedeste isso para depois ir buscar mais à frente. Nós temos que fazer isso na vida. Nós temos que investir. A certa altura nós temos de decidir investir. O investir pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser energia, mas tu tens de perceber, ok, é para chegar ali, eu vou perder isto, mas eu vou ter acesso a outras oportunidades, outras coisas que mais tarde me vão permitir estar num ponto que é muito diferente do ponto melhor que eu tinha lá atrás. Mas tens de estar disposto a pagar o preço. E o preço é um preço de crescimento, é um preço de, sim, abdicar de algumas coisas. Sim, naquela altura não havia equilíbrio na minha vida. Se eu tivesse que trabalhar 15, 16, 17 horas, eu ia trabalhar 7 dias, 14 dias, 21 dias, os dias que fossem necessários para atingir aquele objetivo naquela altura. Hoje em dia é diferente, eu tenho outras responsabilidades, mas naquela altura aquele era o meu foco. Eu não tinha plano B. Então, eu não podia estar 6 meses a ganhar 300 euros. Eu rapidamente tinha que fazer crescer o meu salário, não é? E eu sair de uma realidade onde eu era funcionária pública com muitos privilégios para ser prestadora de serviços, não é? Então, há toda uma alteração e uma adaptação a uma nova realidade que, francamente, eu rapidamente comecei a tirar o privilégio de ser prestadora de serviços. As pessoas assustam-se muito com mas como é que tu podes ser trabalhador independente? Sim, esqueçam. É das melhores coisas, porque tu és dona do teu tempo, tu fazes o que tu queres, tu ganhas o dinheiro que tu queres e tu não tens que abdicar de um ponto que é importante para mim, que são os teus valores. Tu só vais fazer aquilo que te fizer feliz a partir de certa altura, não é? Quando não tens os mínimos olímpicos vais ter que fazer, mas a partir de certa altura tu fazes as escolhas, de trabalhares com os clientes que tu queres trabalhar, de trabalhares às horas que tu queres trabalhar, se tu estiveres disposto a passar aquela fase inicial... Pagar aquele preço... Exatamente, que é um preço que eu sinto, Sérgio, a maior parte das pessoas não está disposta a pagar esse preço inicial. Isso. E quando tu pagas esse preço inicial, a seguir é que tu vais escolher a recompensa. Esse preço inicial separa o trigo do joio. Por isso é que nós vemos tanta gente a querer começar negócios e não sai dali, daquele boost inicial que vai ser necessário dar. Porque a partir dali, sim, nós vamos conseguir começa a engrenar. As pessoas estão a olhar para uma Patrícia e estão a dizer, mas poxa, ela não faz isto. Ela não está a fazer isto agora. Está bem, mas... Lá atrás? Tu viste o que é que ela passou? Tu viste que ela... Os sacrifícios que a Patrícia fez, não é que eu disse Patrícia, mas as referências de pessoas que vêm, que fez para chegar até aqui hoje, o preço que pagou, se calhar abdicou-se amigos, pessoas próximas que começaram a ser tão próximas, o sacrifício todo que fizeste, não é? O impacto que teve na tua vida pessoal também, que certamente teve, para de repente estás nesta função. E acho que é um ponto que eu acho que é muito importante, que é as pessoas perceber estes sacrifícios, e nós no podcast também damos a questão, falámos isso com outras pessoas sobre isto, este sacrifício que se faz, eu acho que é muito importante fazer o que deve ser feito, mesmo muito importante.
isso vai mexer muito do corpo, da pele e tudo. Mas é importante perceber que vai ser para sempre, não é? Nós queremos o resultado e esquecemos que há um processo para trás, não é? E nós olhamos para aquilo que a pessoa tem, mas não queremos fazer aquilo que a pessoa fez. Isso torna-se frustrante para quem está a querer colher só o fruto, não é? Há uma analogia que é, não é à toa que a última coisa que cresce na árvore é o fruto. Então imagina que tu és fruto, tu és raiz e queres ser fruto. Tens que ter calma. Primeiro tens que ter raiz, tem que haver uma boa base, uma boa estrutura, tem que vir o tronco, tem que vir as folhas, tem que haver toda a alimentação da planta. Eu agora vou entrar em modo professora de ciências, tem que haver fotossíntese, tem que haver isso tudo para que o fruto tenha as condições ideais para nascer. E olha quantas vezes a árvore dá um fruto podre. E é preciso fazer o quê? Arrancar o fruto, deixar sarar e vir novo fruto. E nós achamos que isto não tem um processo. Tem que ter um processo. E nos negócios, e quando tu vais empreender, muitas vezes tu vais ter que perceber que isto não é assim tão romântico como anda muita gente a contar. Esta liberdade, sim, tem um preço. Sim, ela existe. E vocês sabem disso. Sim, ela existe. Mas há um preço a pagar. Há um preço a pagar e no início vai ser preciso fazer sacrifícios. Tu escolhes os sacrifícios que tu queres fazer, dependendo também dos frutos que tu queres escolher. Eu acho que nós acabamos por ter muito contacto, não é? Tu sabes, com alunas mentoradas que na maior parte das vezes querem um resultado rápido, mas não querem passar necessariamente por este processo. Só que eu acho que em ti e aquilo que se sobressai também bastante e aquilo que tu passas muito para fora é que esse processo, no fundo, se nós pensarmos bem, e também vais dizer, eu acho que hoje de uma perspectiva diferente, mas tu continuas a fazer esse sacrifício ao gerir o teu negócio e a assumir um cargo extremamente importante hoje dentro do Homes Place, que são duas coisas que trazem imensas responsabilidades, que tu escolhes também conciliar, além da tua família, porque se naquela altura tu ainda não tinhas filhos, agora tens 2 filhos que ainda são pequeninos, que ainda precisam muito da tua atenção. Portanto, mesmo já tendo feito este esforço todo, mesmo tendo passado por esses sacrifícios e tendo que fazer escolhas e tendo que saber quando é que tinhas que dar o teu máximo e quando é que poderias começar a parar ou começar a trabalhar de forma mais inteligente, não com tanto esforço físico, mas com mais esforço psicológico, muitas vezes, tu ainda assim decidiste começar o teu negócio no digital, assumir esse papel de mentora de líderes e levares o teu conhecimento e a tua experiência para outras mulheres, sejam empreendedoras ou não, e isso faz com que até hoje tu tenhas que conciliar duas coisas a nível profissional fora o pessoal, não é? Que são extremamente importantes para ti, mas continua a haver esse processo, continua a haver esse esforço. Deixa só levantar aqui a pergunta aqui o raciocínio da Vera é porquê? Olha, mas a resposta é essa. Porquê? Tem que estar ligado a um porquê maior. Eu acho que é mesmo isso que é. Porquê é que tu fazes isto? Porque tu estavas tão bem. Estavas sossegadinha. Exato. É incrível. Tu tens muito ponto de coçar e depois diz assim, não, eu agora vou ter o meu próprio negócio. Isto não me chega. Porquê? Eu na altura, e mais uma vez isto é engraçado, porque depois o ciclo repete-se, eu na altura não tinha a clareza que eu queria ter um negócio, eu sabia que eu precisava de aprender novos skills, ok? E mais uma vez voltamos ao início. Aprender, não estagnar. Eu sou alérgica a estagnar, isto é uma coisa que é muito vive em mim, eu tenho que estar sempre a aprender. Quem me conhece sabe, eu preciso de estudar constantemente, eu preciso de aprender e eu preciso de depois transbordar isso. Ou seja, aquilo não pode ficar só comigo. De alguma forma, aquilo tem que transbordar. E tudo tem fases na vida. Portanto, sim, eu decido ser mãe planeada da Francisca, depois logo a seguir da Francisca nascer, eu sou promovida a diretora de clube do Homes Place, porque na altura quando ela nasceu eu era fitness manager, ou seja, responsável por todo o negócio de treino personalizado daquela unidade de negócio que na altura era outra, e então eu sou reconhecida pela minha empresa. Nós temos sempre programas de talentos, onde a empresa
identifica alguns talentos e esses talentos são preparados para um dia mais tarde poderem assumir funções de direção de clubes. E eu estava identificada num desses programas, que era na altura o Rising Stars, e eu tinha a Francisca Bebé e estava a fazer o Rising Stars para um dia mais tarde poder ser diretora de clube. E surgiu essa oportunidade e eu fui convidada a assumir esse lugar. Mas eu já sabia que isso era mais ou menos inevitável. Eu sabia que aquilo era inevitável. Então a Francisca nasce, ela era bebé quando eu sou promovida, e eu sabia que dali ia haver ali um momento, que eu não sabia quanto, que ia ser difícil para mim, porque eu ia estar há pouco tempo com a minha filha. Porque eu estava numa função que eu não dominava, eu não conhecia. Isto foi conversado na altura em casa. Olha, isto é uma coisa que eu quero muito, mas nós temos condições para fazer isto, sim ou não? E, obviamente, eu costumo dizer que é preciso ter sócios na vida e nos negócios. O meu é o mesmo. Podia não ser, não é? Exatamente. Mas isto foi muito conversado. E, sim, foi difícil porque aquele primeiro ano a minha filha era muito bebé e eu via muito pouco. Mas eu tenho a sorte, ou não, de trabalhar com pessoas incríveis. E, na altura, o meu diretor regional percebeu que eu estava a destabilizar, e por não estar tanto tempo com a minha filha, e chamou-me e disse, olha, não é preciso, podes estar com ela, podes sair mais cedo, podes ir buscá-la, está tranquila. E aquilo deu-me uma leveza, que vocês, e hoje em dia há uma gratidão muito grande que eu tenho ao meu diretor regional, que é o Alexandre, por ter-me dado essa oportunidade na altura de dizer, olha, está tudo bem, podes começar a descontrair. E sim, durante algum tempo eu começo a dedicar-me um pouquinho mais à minha família e tenho um segundo filho. Nesse período da Francisca e do Santiago, eu estava a gerir totalmente dedicada à minha carreira e a gerir ali o meu novo papel de mãe. Quando eles nascem, e essa parte já estava arrumada, ou seja, já não ia ter mais filhos, eu comecei a sentir que havia algo em mim que estava a apagar e eu precisava de ir aprender coisas. E acontece meio por acaso o digital. Cruzo-me com o digital no pós-pandemia, como muita gente, não é? Só que eu era aquela pessoa que tinha 5 fotos no meu Instagram, ok? Tu não eras do digital? Eu não sou de redes sociais, nunca fui, e isto acho que foi o que mais estranhou toda a gente que estava à minha volta. Como assim? Vais para o digital? Não mais uma vez surtou em 2000. Ficou louca, só pode. Mais uma vez ficou louca. Mas não, eu sabia que aquilo que eu queria fazer, eu precisava do universo do digital para chegar onde eu precisava chegar, com aquele impacto, com aquelas vozes. Como é que eu ia ter, num ano, a oportunidade de chegar a mais de 1000 líderes, Vera? No negócio tradicional eu não tinha... Não há outra hipótese. Porquê é que tu fazes isto? Eu faço isto porque este impacto, esta necessidade, eu tenho esta necessidade de desconstruir muita coisa que se fala hoje em dia sobre liderança, muito chavão, muita questão académica, muita coisa teórica que não está a ajudar líderes no geral e muito menos está a ajudar líderes mulheres. Porque nós sabemos que há toda uma expectativa que na maior parte das vezes somos nós que criamos sobre nós próprios. Eu tive a oportunidade de ter um homem que me disse, olha, não é preciso isso tudo, mas nem todas temos essa sorte. Então eu peguei em tudo o que me aconteceu, tudo o que eu consegui aprender, tudo o que eu consegui viver e construir e poder partilhar com outras pessoas para poderem ter o mesmo que eu. É isso. E a verdade é que quem te conhece sabe que tu és muito pessoas. Mesmo muito. Ou seja, contigo eu sinto que as pessoas podem errar. Contigo as pessoas podem literalmente tipo, olha, pá, não consegui. Não consegui. E nós sentimos muito isso. E agora vou-te fazer aqui uma confidência que eu lembro perfeitamente quando nos procuraste a primeira vez, até acho que até foi a primeira a mim, a Cabe acho que foi a primeira vez. Não, eu acho que ela fez consultoria comigo. Foi? Fiz o Stories para vender. Ai meu Deus. O nível. E mas depois fiz consultoria. Ok, e depois... Antes da Impulso. Antes da Impulso. Sim, eu lembro que a Patrícia mandou um áudio na altura, precisava de ajuda e tudo mais. E eu juro-te que eu não faço ideia como é que tu, com a experiência que tu tinhas e tudo mais, como é que tu estavas a acreditar em 2 pessoas, não é? Tanto comigo como na Vera, que na altura estávamos tipo, não é que nos achamos alguém hoje, não sei, mas tipo, estávamos muito longe do que estamos hoje. Muito longe, estamos agora em termos de conhecimento, pessoas, tudo, o impacto,
como é que de repente tu, uma pessoa que, desde esses áudios que eu lembro que estava a trocar contigo e tudo mais, como é que tu viste em nós, e nós estamos muito gratos por isso, porque até hoje nós fazemos parte da tua vida e do teu negócio, como é que tu viste, olhaste para nós e pensaste, não, são estes dois que me vão ajudar na altura, porque não, tu sendo bem sincero, olhando para trás, a fazer uma autocrítica, assim, não tinhas muitos motivos para acreditar em nós, sabes? Então, eu acho que tinha o mais importante, que é o que vos movia. okay. Então, tu vais para o digital e tu vês muita gente a falar daquilo que vocês falam, né? Posicionamento, vendas, construir um negócio no digital. Mas quando eu me conectei convosco, eu percebi que nós falávamos a mesma linguagem. Okay. E sim, o dinheiro faz parte de qualquer negócio, mas há uma força maior que move isso, que é ajudar pessoas a ter um negócio como eu tenho. Eu quero ajudar mulheres e empreendedoras a terem um negócio livre, sustentável, sem pressão dos outros. E há aqui outra peça que encaixa que me fez match direto com a Vera. Não tens que fazer como os outros. Olha aqui, toda a gente está a fazer assim, eu sei que é o que toda a gente te ensina, mas talvez haja uma forma alternativa. E esta forma alternativa, que ela foi das primeiras pessoas, hoje em dia já há mais gente a falar, obviamente, mas que naquela altura ela foi das primeiras pessoas a dizer que ok, o lançamento traz-te muitos resultados e está tudo certo, eu não sou contra os lançamentos, mas há outra forma. E eu pensei, calma, eu concordo com ela. Aliás, vou dizer o que é que eu disse, eu concordo com esta miúda. Continua-se a sentir uma miúda. Toda a experiência que tu tens à minha beira, meu Deus. Eu concordo com esta miúda. E lembro-me na altura de comentar com o meu marido assim, olha aqui esta miúda que eu descobri. Olha aqui como ela faz todo o sentido. E disse na altura, ela nem tem noção do que ela vai ser. E ele disse, pronto, já lhe puseste o olho, sim. Ela não tem noção do que vai ser e eu vou estar lá com ela. Nós vamos fazer este caminho juntas. Vais-me pôr a chorar outra vez. A única vez que chorei no podcast foi... Quer dizer, agora gravamos com a Thalita, mas quando gravei o podcast contigo... Portanto, meu Deus, livra-te de fazer isso no evento. Mas chorar à frente de 80 pessoas é muito melhor. Mas foi isso. E depois, eu lembro perfeitamente que nessa altura nós estávamos... Nem mentoria tínhamos, pessoal. Estávamos só, sei lá, a fazer umas coisas, nem sabíamos bem o que estávamos a fazer. E eu lembro que tu lançaste uma aulas do YouTube. Eu lembro que nós estávamos a ver... Os leadership classes, as primeiras... Isto fica tão nervosa. Nós estávamos a assistir os dois. Nós estávamos a vir de um restaurante, fomos jantar fora, e estávamos a dar uma aula e nós estávamos no carro a dar. Estávamos no carro, pusemos lá o sistema a dar, não sei se foi no telemóvel, se foi... Nós temos lá uma horosca para pôr lá no carro que nós tínhamos, a dar, e eu lembro perfeitamente que o André das pessoas estava a assistir sempre. Acho que não estava no 1 ou 2, certeza que é o André, e ele estava lá a comentar e nós estávamos no carro, eu a ouvir-te, porque nós também ganhámos muito contigo na altura, porque, não sei, tipo, somos pessoas e conectámos-nos e na altura, porque a luta pelo tema para nós ainda era tipo assim, liderança até para nós, para quê? Tipo, nós não temos ninguém, somos um ao outro, éramos só nós, porque é que nós... Mas não sei porque não estávamos a ouvir aquelas aulas. Eu lembro perfeitamente de ouvir aquelas aulas. Lembro de assistir algumas. Não durou muito tempo, acho eu. Foram 4. Mas eu lembro que... Meu Deus! Eu tinha essa ideia. Eu achava que tinha sido mais. Não, foram 4. Eu tinha a ideia que era muito assim... Mas eu acho que principalmente, e nós trabalhamos contigo já desde depois de mentoria de grupo, individual e tudo mais, até agora nós acabamos por nos, tu sem querer acabares por inspirar as pessoas. Aquilo que tu cada vez falas mais, e eu sei que tens dificuldade de usar muito as tuas redes sociais, mas tu acho que nos inspiras muito, e a verdade é que nós nos perguntámos o que é que se calhar a Patrícia faria, mas as honestas, não é? É um bocado por aí que nós, e acho que isso aí é mesmo tipo um ponto que nós estamos a aprender muito, e ainda ontem a Thalita estava a dizer, eu não vou dizer qual é que foi a história, não interessa para aqui, foi uma história que acho que é pessoal, mas ela deu-me uma confidência que tu lhe contaste uma história que eu fiquei assim, quando eu penso que a Patrícia não pode impressionar mais, vai lá e faz. vai lá e ela deu-me uma história que eu assim, a sério, porque eu acho que a forma como tu lideras, e eu também trabalho no mundo corporativo e eu sei o que é que os líderes convencionais fazem, eu acho que se calhar, se eu estivesse num lugar onde tu eras a líder, eu não ia empreender, certeza absoluta. Queria ficar lá.
Sabe, então isto é Ias empreender dentro da empresa, porque isto é uma questão, que é, Pois. não há um caminho, não temos que todos querer o mesmo. E quando tu constróis uma equipa, seja no ambiente corporativo, tu vais ter um ambiente corporativo, by the way, a tua empresa é um ambiente corporativo, as pessoas vão trabalhar na tua empresa. Portanto, tu queres que as pessoas que trabalham contigo, eles vejam aquela empresa como a sua empresa. E como é que eu posso crescer enquanto pessoa, enquanto indivíduo e contribuir para a empresa? Então, eu sim posso ser empreendedores a empreender dentro da própria empresa. No caso do Homes Place, tu tens muitos trabalhadores independentes. Então, tu tens muita gente mesmo, que tu podes ajudar a ter o seu negócio dentro da estrutura segura do Homes Place. Porque é uma estrutura segura, não é? Depois tu tens todos os outros colaboradores, não é? Que são os mais convencionais em si, mas que tu também tens a responsabilidade de mostrar que caminho é que eles querem fazer no futuro. Porque às vezes pode não passar por ali. Certo. Isto é doloroso. Tu investes, não é? Tu investes, tu treinas, tu desenvolves, tu constróis uma relação com aquela pessoa e depois a certa altura as duas partes percebem que está na altura de voar. Isto é doloroso para a maior parte dos líderes. É o pesadelo de qualquer líder que é alguém vem, podemos conversar e tu já estás com taquicardias porque então assim, já sabia que isto ia acontecer e a pessoa não quer dizer nada daquilo, a pessoa quer dizer, olha, vou sair mais cedo. Claro! Ufa, ainda não é desta. Mas sim, há aqui um risco que é, eu acho sempre que no fim compensa. Mesmo que tu percas a pessoa, tu não perdes a pessoa. É isso. Tu perdes o colaborador. Tu perdes, mas a pessoa fica na tua vida para sempre. Porque tu também tens essa capacidade de marcar e de influenciar, como tens trazido cada vez mais isso. E eu acho que quem lidera dessa forma não consegue construir relações que eu não tenho experiência no mercado corporativo. Se calhar vou precisar de ajustar aqui a minha palestra. Mas efetivamente, pronto, num contexto mais convencional eu não tenho essa experiência. Mas pelo que o Sérgio me diz, ele teve efetivamente líderes que o marcaram pela negativa, pronto. Mas também teve pessoas que foram ao nosso casamento, que são amigos dele até hoje, que ele admira muito, mesmo... Eu ainda achava um chefe, uma pessoa que era o meu chefe há 3 anos. Não é chefe. E é isto, porque a relação fica. A relação fica. Tu só consegues ter impacto na vida de alguém quando tu te conectas com essa pessoa. E se tu te conectas com essa pessoa, não é porque ela assina uma carta a dizer que já não colabora naquela empresa que nós vamos estar desconectados. Nós vamos continuar conectados noutros pontos. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo que quando vão fazer transição ou têm decisões difíceis para tomar nos sítios onde estão, mandam mensagem. Partilham comigo os prémios que recebem nas empresas que estão atualmente. Tive não vou entrar em nomes, mas uma pessoa que me escreveu uma carta. Eu despedi essa pessoa, ok? Eu despedi essa pessoa e ele escreveu-me uma carta a agradecer. Meu Deus. E tu dizes assim, como assim? Se tu fazes as coisas certas, se tu fizeste aquele passo, tu investiste na pessoa, tu deste a oportunidade, tu fizeste o processo de feedback, a pessoa tem a consciência que tu investiste nela e aquela relação não resultou, não tem porque as pessoas se desrespeitarem no fim. Porque somos adultos. E quando é que se toma a decisão da pessoa não continuar na tua equipa? Quando essa pessoa não tem resultados. Os resultados podem ser um fator da decisão, mas é quando aquela pessoa não está a fazer match com a cultura. Se não há um match com a cultura, a certa altura nós vamos ter que nos desligar e a relação vai ter que se desligar. Mas isto tem que ser visto com naturalidade. Certo. E nós temos muito este preconceito de nos despedirmos das pessoas, de promovermos as pessoas para o mercado de trabalho, de dizermos às pessoas, olha, isto aconteceu, passámos por aqui, passámos por esta fase, por esta, não está a funcionar, talvez esteja na hora de cada um seguir o seu caminho. E quando tu tratas as pessoas com respeito, desde o início, e eu não sou perfeita, eu cometo os meus erros, eu cometi muitos no início, cada vez espero cometer menos, mas ainda os cometo. Mas há um ritual... E quem trabalha comigo sabe e goza, e no outro dia a minha Catarina dizia assim, pronto, hoje já é dia dela ir no carro e dizer que esta parte do dia não correu bem. Porque faço isso, ou seja, eu tenho 2 rituais que eu não largo. De manhã eu vou para o clube ouvir música,
rádio orbital, pespum, 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 de entrar em modo acelerado, porque exatamente é muito da minha energia vem da música e eu preciso de entrar bem disposta, e se eu não estiver assim, toda a minha equipa vai perceber que eu não estou bem, então esse é um ritual que eu tenho. E quando me venho embora é o oposto. Eu desligo o rádio, eu fico no silêncio do carro a fazer esta reflexão de talvez ali não tenha estado bem, talvez ali eu pudesse ter falado de forma diferente com aquela pessoa, ali descontrolei-me, falei alto, ali não foi bom, aqui tinha uma oportunidade de dizer isto e não disse. Porquê? Porque quando eu chego a casa eu não quero estar conectada já com aquilo. Então isto é um desligar do trânsito de Lisboa para chegar a casa e entrar automaticamente no terceiro trabalho. Não é? Mãe, esposa. Mãe e esposa. É verdade. E a verdade é que tu mandas muitos áudios também para nós quando estás no carro. Assim, disseste, aqui não estou aguentando. Estou a refletir sobre a vida. Uma coisa. E olha ali, está, pronto, Lá vai ela, dos picos, né? Logo no início do dia ou ao final do dia. Mas há um ponto que é muito importante nesta parte, a da liderança, que eu acho que, genuinamente, sem qualquer tipo de segunda intenção, acho que as pessoas devem aprender muito contigo. E nós aprendemos muito. Eu e a Vera estamos a construir a nossa própria equipa. E as pessoas dizem, vocês estão a fazer bem as coisas. Eu acho que o que nós estamos a fazer é ser humano só. Eu estou a ser humano e eu acho que tens essa parte muito humana. E uma parte engraçada que me chama a atenção, que é a relação que eu tinha, por exemplo, com os meus superiores, sem ser a última pessoa que eu ainda chamo chefe, porque realmente é uma pessoa que eu chamo chefe de uma forma carinhosa, como é óbvio, porque ele é meu amigo, mas a verdade é que eu sempre tive uma relação distante com as chefias, com hierarquias, tipo, porque eles querem que eu dou respeito e nós a pessoa que veio, a última pessoa que veio me esfiar, ela percebia zero do negócio, realmente. Tecnicamente. Mas para mim foi a melhor pessoa de longe, porque ele preocupava-se comigo, ele falava. E ele estava por Rui, que ele era Rui, e ele, processo Sérgio, tipo, quase como de um para um, não foram, nós íamos estar juntos, tipo, tudo mais, ou seja, e isso que tu estás a dizer, que por exemplo, as tuas colaboradoras, não é? A tua equipa trata-te de uma forma muito de um para um contigo, eu acho que logo aí vê-se a relação que tu tens com as pessoas, tu não estás a impor-te, claro que eles vão respeitar-te sempre como chefia, líder, mas não estão a ver com o bicho papão, tipo, a Patrícia chegou, não, tipo, a Patrícia chegou, não é? Tipo, às vezes aí chegou. Às vezes também é. Às vezes também é, porque há aqui uma peça que temos que perceber, acho que todos temos que perceber quem é liderado e quem lidera. Isto é um jogo de pessoas, ponto. Jogo de pessoas que não há como contornar isso. Se eu quero liderar, eu quero influenciar alguém a fazer algo, não é? Porque caso contrário não é liderar, é dar ordens de comando, e eu costumo dizer que há um ambiente onde isso tem que acontecer, nos ambientes militares, onde as estruturas são muito hierarquizadas, não há liderança por influência. Há ordens de comando, há hierarquias, há estruturas, e isso, naquele ambiente tem que funcionar daquela forma. Eu quero acreditar que o ambiente corporativo, salvo raras exceções, onde tu podes estar numa situação extrema de sobrevivência de uma empresa, não está em situação de crise, não está em guerra, não está com a sua estabilidade, a sua segurança ameaçada. Tu não precisas disso, tu não precisas desse ambiente tão militar. Talvez porque os nossos modelos de aprendizagem tenham vindo muito das lideranças militares, vêm muito dos ambientes desportivos e vêm muito de modelos masculinos, onde naturalmente, não estou a dizer que os homens são melhores ou piores que as mulheres, eu costumo dizer, nunca ninguém me vai ouvir dizer isso, mas tem sido de certa forma injusto para as mulheres, porque era como se existisse uma única forma masculina de liderar. Ok, eu tenho que me impor, eu tenho que falar alto, eu tenho que dar ordens, quando isso nem sequer tem a ver comigo. E, by the way, também não tem a ver com muitos homens, mas achamos que é a única forma. Quando começamos a estudar sobre liderança, quando começamos a estudar sobre o que é que efetivamente influencia as pessoas e faz as pessoas terem vontade de fazer algo, nós percebemos que há vários patamares aqui, não é? Primeiro, há uma peça muito importante que é o líder, ou a líder que tem que saber muito bem que liderança quer exercer, quem é essa líder que quer construir, como é que quer que a sua equipa a veja, como é que se quer posicionar enquanto líder, afinal, quem é que eu sou, porquê é que eu quero ser líder, não é? Começa logo aqui. Porquê é que eu quero ser isto?
Porquê? O que é que me faz acordar todos os dias de manhã, trabalhar às vezes 14, 15, 16 horas, chegar ao final do mês não atingir objetivos e no outro dia a seguir vir de cara alegre? Porquê é que eu quero passar por isto? Se não houver aqui um propósito grande, se eu não conhecer bem e não compreender bem o meu propósito enquanto líder, eu vou ter muitas dificuldades. Logo aqui à cabeça. Depois, eu tenho que estar conectada com os meus valores. E sempre que tu, enquanto pessoa, és obrigado a fazer algo que não é o que tu és, tu até podes não ter essa percepção, mas tu entras aqui num choque interno. Mais tarde nós percebemos, ok, houve um choque de valores. Eu sou uma pessoa que se move muito por justiça e aquilo foi visceral, mexeu comigo. E nós, enquanto líderes, não fomos preparados para fazer este raciocínio. Porquê? Porque nós vimos das áreas técnicas. Nós somos muito bons a fazer algo, nós somos os melhores naquela função, olha, tu vais ser líder. Vais ser promovido porque vais ensinar os outros a fazer como tu. E andamos em modo copy-paste. Tu vais ser igual àquele. Olha, agora tu vais ser igual àquela, agora tu vais ser igual ao outro. E não percebemos que comemos 2 etapas para trás. Afinal, quem é esta pessoa? Que valores é que esta pessoa tem? Porque só em cima destes 2 é que eu vou conseguir construir o meu estilo. Porque depois há aquela coisa, mas qual é o teu estilo de liderar? És líder coach? Não há estilo. Não há gavetas. Há um trabalho que é mais interessante do que entrar numa gaveta, entrar numa caixa de estilo de liderança, que é tu perceberes e fazeres esse trabalho, quem é que tu és, que impacto tu queres deixar nos outros, como é que tu te queres comunicar, como é que queres ser visto, e depois sim, então, para fazer isto, o que é que eu preciso de ferramentas? É comunicação? É algo mais técnico? E saber ler aquele cenário, não é? Porque quando eu vou... Tu disseste bem, aquela pessoa chegou, não percebia nada tecnicamente, mas percebia de uma coisa, que era como é que ele se conectava com as pessoas. E ele foi inteligente a ler a situação, que é, se ele não fizesse isso e não conquistasse logo as pessoas para ele nunca ia ter a oportunidade de depois as pessoas que eram as especialistas naquela área lhe fazerem um resumo daquilo que ele precisava saber para fazer bem o trabalho dele. Então, quando tu chegas a uma equipa, tu tens que ler muito bem o cenário. Quem é esta equipa? Como é que se movem? Quais é que são os valores? Mas o que é que nós fazemos quando chegamos à equipa? Nós queremos impor. Nós queremos que as pessoas se adaptem a nós. E é preciso muita maturidade e muita ausência de ego para tu chegares a uma equipa e, e fazeres uma primeira parte de análise, de avaliação. Como é que eu vou conquistar estas pessoas? Que pessoas são estas? Porque é sobre pessoas. Tem que haver conexão, tem que haver relação. Se não existir, não vais conseguir ter resultados sustentados, não vais conseguir ter as pessoas contigo, as pessoas vão-te obedecer, mas tu sentes que elas não vão estar contigo. Eu lembro-me que tudo o que estavas a dizer faz muito sentido. Eu lembro-me que eu, quando fui para a empresa onde eu estava, eu gostava muito de ser a chefiar aquela equipa pequena, era uma microequipa, mas eu tinha muito essa ambição. Porquê? Porque eu sentia que tecnicamente era o melhor. E eu era. Não tenho qualquer tipo de problema a dizer. Eu sentia que tecnicamente era o melhor ali. E sentia que tinha... Então, logicamente eu tenho que ser. E eu não fui, porque realmente... E hoje percebo porquê. Porque é que as pessoas não me colocaram nessa posição que faz todo sentido. Okay? Mas depois de ouvir essas pessoas, depois de ouvir estes exemplos de liderança, não tem nada a ver com a parte técnica, zero. Tipo, zero mesmo. E a pessoa que foi na altura, o que fez foi, eu vou agarrar esta pessoa e vou tê-la junto a mim. Que para mim foi muito inteligente. Porque também é o valor dele, não é tipo, ele não foi tipo... Interesseiro. Não foi, mas ao mesmo tempo ele conseguiu juntar os valores dele, muito bons, como tipo, olha, eu vou ajudar esta pessoa. E ele queria genuinamente ajudar-me. Então tipo assim, e quando eu fui embora, ele teve azar também no momento que entra, porque já estava assim, eu quero ir embora. Já estavas desligado. Já estava desligado. Aquilo foi tipo um levado de ar fresco quando ele veio. E eu aguentei mais uns 2 anos, assim, algo do género. E eu senti, e quando fui embora, eu senti assim, eu fui embora. E estava com muita pena de ir embora, porque aquela pessoa inspirava-me. E um dia, eu até, e comentava isso com o Alberto, e já disse a ele. Eu dizia, um dia quando eu se tiver que liderar alguém, eu vou me inspirar em ti na altura, que era a minha referência. E ele simplesmente era só humano. Digo só entre em aspas. Mas se tu olhares, não era só. Não é. Não era só humano. Porque às vezes nós achamos que basta ser boa pessoa.
boa pessoa é não negociável para ser líder. Exatamente. Ok? É o pacote de base. Nós vamos querer ser líderes, há um pacote de base. E nesse pacote de base nós temos que, efetivamente, ter a integridade e estes princípios de boa pessoa muito presentes. Essa relação que ele constrói, não sei se intencional ou não, é uma relação com base naquilo que é o que faz sentido quando nós lideramos pessoas, que é uma relação que seja win-win. O problema é que nós, às vezes, até na nossa vida pessoal, vamos para relações sem este mindset win-win, que é o que é que eu posso tirar desta relação. Sim. E eu vou lá com este objetivo. E mesmo que tu não saibas, há algo em ti que sente que aquela relação não é genuína. E tu inconscientemente que não estás a fazer assim. E o que é que tu fazes? Tu não dás o teu melhor. Tu nem te apercebes bem, parece que tudo faz sentido, mas há ali qualquer coisa que não joga, não é? E tu não dás o teu melhor. Ao passo que, se a relação for genuinamente win-win, ok, eu não percebo disto, eu preciso que a equipa me ajude com esta parte técnica, mas eu vou conseguir ajudá-los nesta perspectiva, todos entramos num ambiente em que todos ganham. E quando todos ganham, as pessoas querem estar num ambiente onde também tiram partido de algo. O que é que eu ganho com isso? E o ganhar não é necessariamente dinheiro, não é? Eu posso ganhar todas as outras coisas. Portanto, é fundamental que quem tem responsabilidade de liderar equipas perceba que mais do que construir relações, essas relações têm que ser construídas numa base que seja win-win. As duas partes ganham. Eu acho que sim. E nós estamos, este ano de 2024 para nós, começámos a ter, no ano passado, as primeiras pessoas a entrar na equipa, nem que seja full-time, mas nós sentimos que as pessoas vão entrar. E em 2024, 2023, 2024, foi ali na transição de ano, foi quando a Thalita começou também a trabalhar connosco de forma direta. E na altura ela fez o pitch dela, vou fazer 6 meses aqui o meu trabalho e nós ainda sem qualquer tipo de expectativa sem tipo assim, nós ok, nós gostámos muito dela e na altura o que nós fizemos foi eu não fazia a mínima ideia como é que havia de lidar com este tipo de situações, mas ela estava a dar muito dela e eu estava a sentir que não estava a ser o win-win. Eu estava a sentir, ela estava a dar mais do que nós estávamos a dar a ela. Na altura, claro, monetário, não é? Mas eu disse assim, eu não vou esperar que este tempo acabe. Então mandei-lhe um áudio assim, olha, portanto, eu vou dizer uma coisa, eu era para estar a dizer isto pessoalmente, mas era dizer, nós queremos-te mais de ti, sabes? E queremos dar-te mais também. E queremos dar-te mais também para igualar o que ele está a dar, mas nós queremos que sejas quase nosso. Não serem invejosos e queremos-te para nós. Queremos para nós, porque realmente. E eu nunca pensei tipo assim, ok, eu vou ter aqui genuinamente foi, eu quero realmente dar-te, corresponder muito àquilo que tu estás a dar, mas que eu senti que era muito mais do que nós estávamos a dar, e foi tipo, olha, fica só para nós e nós damos muito mais, tipo, e aqui então não é questão só monetária, é tipo a questão de acolhê-la, tipo, da estrutura, segurança, tipo, vem para cá, e nós inconscientemente, depois nós estamos a fazer uma coisa que na altura a Thalita depois acabou por nos dizer, e eu não fazia ideia que ela hoje em dia comprou um carro, tem uma casa diferente, e ela diz que é muito nossa causa. Nós fazemos ideia que isto ia acontecer, porque nós genuinamente só queríamos ajudá-la de uma forma tipo, olha, vem, tipo, isto foi muito, nós fazemos ideia nada de liderança, tá a ver? Tipo, nós só tentámos tipo, olha, venham ajudar e tu ajudas a nós e de repente estamos a ganhar. E eu sinto que as pessoas que estão connosco têm muito esta perspectiva que é nós estamos todos a ganhar. E a nossa função aqui, portanto, muito pouco de liderança, nós vamos sempre a quem nos está a dar provas. E as provas não é preciso, tipo, uma coisa que eu sentia muito quando estava a trabalhar para os outros, era assim, sempre à espera daquele momento do ano, do feedback, para eu tentar ter um aumento. E ao final de 3 meses com as pessoas connosco, nós dizemos, não, a pessoa está a merecer, poça, é agora que eu tenho que lhe dar este... Mas tu, enquanto empresário, eu vou chamar-te empresário, não empreendedor, de forma intencional, tu tens que ter esta visão estratégica, que é quando tu descobres um talento que faz match com a cultura da tua empresa, tu tens que o agarrar. E quando tu tens a tua empresa, quando tu és responsável por construir a tua equipa, tu tens de ter clareza disto. E o que é que acontece às vezes? Nós vamos crescendo de estrutura sem clareza, ponto 1, qual é a cultura da nossa empresa, o que é que nós queremos para a nossa empresa e que tipo de colaboradores é que nós contratamos. Que perfil é que essas pessoas têm?
E às vezes o que acontece? Vamos meio que à deriva. E se eles forem aparecendo boa, mas tem que haver aqui uma intencionalidade de quem é que eu contrato para porque agora tu já tens uma equipa, Sim. e agora tu vais precisar contratar mais pessoas. Só que nós ficámos sempre assim, como é que vamos arranjar alguém assim, sei lá, alguém como a Thalita, alguém como a Filipa que deram match? Eu acho que surgem, aqui agora puxando um bocado para a Vera, pelo nosso relacionamento com pessoas, e as pessoas que estão a trabalhar connosco, várias delas passaram pelo impulso, não é à toa. Fazem matches. Porque aquela pessoa Deu match. E para as pessoas dentro do impulso, que é a nossa mentoria, que acabam, não só pelo impulso, são pessoas da equipa, não é? Que elas trabalham connosco e se calhar aquela pessoa, nós vimos que ela não tinha nada a ver com aquela função que está a fazer e diz assim, anda cá. Tipo, a Andreia é um exemplo que todos nós é comum. Ela é uma pessoa que estava faz parte da assistente virtual e eu como estou tratado, pensei, eu quero a Andreia para mim. Ela não é muito bem toda tecnicamente ainda. Vou dar espaço para ela aprender. Eu preciso de ti. Eu confio em ti. E o que eu fiz foi. E estas pessoas vão surgindo e eu meio que agarro quase uma forma. Mas então estamos a bater nesse ponto, que é o que características é que tu viste na Andreia, que são as características que tu precisas para aquela função. Intencionalmente ou não, tu sabes, para mim não é importante que a pessoa seja muito boa tecnicamente a executar aquela função, é mais importante esta característica. Portanto, é o que faz sentido. Só que os processos de recrutamento, eles também têm que ser feitos e montados de forma estratégica. Que é, o que é que eu vou à procura? De fazer match. Mas não chega. Não chega. Fazer match tem que ser intencional. Vou fazer match a olhar ao quê? Exatamente. É isso. Porque depois, assim, no nosso caso, que somos empresários, não é? Nós pensamos muito, obviamente, em nós e na nossa empresa. Mas no teu caso, como diretora do Homes Place, que não é uma empresa tua, digamos assim, tu tens, quando tu vais contratar, quando tu vais fazer esse processo, tu tens que pensar não tanto em ti, não é? Mas mais na cultura de uma empresa que tu não criaste, mas que estás a ajudar a levar para a frente. Portanto, eu acho que a intencionalidade entra aqui com certeza como um ponto muito, muito importante, como em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. E hoje no outro podcast que gravámos estávamos a falar exatamente nisso também, no quanto é importante nós sabermos para onde é que queremos ir, o que é que precisamos de fazer e não deixar as coisas simplesmente fluírem, fazermos por isso, termos intenção. E hoje eu digo muitas vezes ao Sérgio e digo muitas vezes à equipa, eu sinto que não percebo nada de liderança, mas estou a fazer uma coisa, estou a fazer de forma intuitiva, como eu gostaria que, se eu trabalhasse num ambiente mais convencional, fizessem comigo. E pronto, tem funcionado até agora. Portanto, vamos ver. Espero que sim. Com base nos nossos valores, não é? Mas não é intuitivo, é aí que eu quero desconstruir isso. Ok. Não é intuitivo. Tem um pressuposto por base que é com base nos nossos valores. Isto não é intuitivo. Tem sempre os meus valores, obviamente. Ok, eu preciso de me conectar com pessoas na minha equipa que se identifiquem com os valores que eu quero construir como cultura da minha equipa. Portanto, isto não é... Parece intuitivo, mas não é assim tanto. Se tu desconstruires, já há aqui uma decisão que é intencional, que é, tem que ter estes valores. Sim. Estas pessoas têm que ter estes valores. Então já há um critério. Então não é intuitivo. E esse é às vezes o problema, nós acharmos que é inato. Acontece naturalmente. Não nasci para liderar. A Patrícia tem um dom, mas eu não. A Patrícia tem um dom. Olha lá, nasceu líder. Não existe nasceu líder. Alguém com 6 meses que é líder. Bebés são líderes. Bebés são egocêntricos. Egocêntricos não são líderes. Egocêntricos é outro. Então sim, é preciso desconstruir estas questões do instintivo, eu acho, e do nascer para, ou não ter jeito para. Trazeres esta intencionalidade à tua equipa, trazeres esta perspectiva de que as pessoas contam, e às vezes nós vamos ter que abdicar, às vezes temos que abdicar de alguns resultados para desenvolver as pessoas, mas abdicar de pessoas para desenvolver resultados talvez não seja o caminho, ok? Mais correto. Mas tu falavas de uma coisa que é, quando eu olho ao meu dia-a-dia no Homes Place, e vamos falar aqui especificamente, eu sinto que é meu.
ok? Então eu quando entro ali, eu giro aquele negócio como se fosse o meu negócio. Por isso é que eu digo que é possível empreender para outros. Eu sou genuinamente preocupada com cada cêntimo que eu gasto daquela unidade de negócio, com cada pessoa que é recrutada, com cada resultado, como se fosse a minha própria empresa. Então eu vivo aquilo com muita intensidade, por isso para mim... É por isso também que se calhar te distingues, se calhar, dos teus pares às vezes, não é? Porque... Eu acho que nós temos uma cultura muito... Lá está, porque é cultural. Isso. No Homes Place, acho que todos vivemos muito isto. Aquilo é nosso, entre aspas, não é? Era bom que fosse, não é? Mas o facto de tu seres tido escolhida, porque viram também que tu abraçavas a empresa como fosse tua. Vestes a camisola, como costuma dizer, não é? Vestes a camisola no sentido de conseguires levar as coisas para a frente. E depois, quando tens uma cultura assim, passas para toda a equipa. E depois, quando uma pessoa vem de fora, vem ter tipo assim muito desconectada, tu sentes, olha, realmente essa pessoa veio, não se encaixa e não deu match. Que esse match acaba por não dar e acaba por... Sabes quando é que tu percebes que o intuitivo começa a não fazer sentido? No dia que tu apostares em alguém e essa pessoa não é aquilo que tu imaginavas que ela era. E aí tu vais precisar das ferramentas para tomar uma decisão difícil. E as expectativas de imaginar que aquela pessoa ia ser aquilo e ela não foi por aí. Mas isso vai acontecer. Certo. Já, a Patrícia já nos está a É preparar. verdade que já nos aconteceu também. Isso vai acontecer, Sim, vai acontecer porque é vai inevitável. acontecer mais vezes. É inevitável, as pessoas não são perfeitas. E às vezes nós criamos uma expectativa para aquela pessoa que nem comunicamos que era a nossa expectativa e depois esperamos que ela adivinhe que aquilo era o que devia ter acontecido, não é? Verdade. Exatamente. Nós estaríamos aqui a falar contigo. A pessoa da nós é muito fácil falar entre nós que vamos sempre soltos. Mas acho que realmente tem sido muito bom esta experiência entre nós todos, acho que eu posso falar por todos, porque tem sido realmente muito benéfico e estás a crescer muito e o facto de estás aqui hoje também é porque nós conectamos contigo, os nossos valores, eu acredito que sejam parecidos e que nós defendemos as coisas da mesma forma, vivemos as coisas de forma também muito intensa e realmente é muito bom podermos partilhar este caminho juntos e certamente nós temos muito a aprender contigo. Claro que vais aprender a ser nova connosco também, mas nós temos muito a aprender contigo nesta parte da liderança que nós estamos a crescer neste sentido e acho que vais ser sempre muito importante como referência para nós. Agora temos uma prenda, não é? Mais uma? Mais uma? Esta é uma prenda física, pronto. Exato. Para tu poderes pôr depois no teu cenário. Caramelo salgado? Caramelo salgado. Isso não podia faltar, não é? Com o nosso símbolo business. Alinhadíssimo. Com... Alinhadíssimo. E Patrícia, também agradecer-te aqui. Cheira a Vera. Pronto, ainda bem que eu cheiro bem. Obrigada. Aqui de uma forma muito pessoal, também no facto de tu, primeiro, sempre nos apoiares. Acho que é um ponto que nós, como nós falámos, bem sabemos porque às vezes, mas a verdade é que sempre estiveste aqui para nós e ainda continuas. E depois também por estares, vamos fazer o nosso evento agora, por tu também aceitares logo uma forma muito pronta de estar connosco, foste das primeiras escolhas óbvias para estar connosco, porque sabes, tipo, é tão porque óbvio. É óbvio. Não há muita explicação, é óbvio, tipo, vocês têm que estar lá, então obrigado também por teres aceito e por estares também a apoiar-nos nesta jornada toda, agradecer-te aqui também publicamente para as outras pessoas também perceberem e exatamente vamos estar aqui mais nesta caminhada, sempre juntos, porque tem feito muito sentido e espero que continuem a fazer, não é? Mas agradecer também por estar sempre aqui deste lado, está bem? A verdade é essa, eu acho que, tal como eu falava com a Thalita no outro dia, que é, ou ainda hoje, isto é sobre as relações que tu tens com as pessoas. E eu vejo-vos como, eu tenho uma expressão, as minhas pessoas. Não é que seja propriedade, mas vocês são as minhas pessoas. E a partir do momento que as minhas pessoas estão na minha bolha, só está na minha bolha as pessoas que fazem sentido para fazer, em que eu possa contribuir. Isto é, lá está, eu tenho sempre este mindset win-win. Na minha bolha só estão as pessoas que eu posso ajudar, independentemente se essas pessoas também me podem ajudar ou não. Portanto, em alguns momentos da nossa jornada foram vocês que me ajudaram mais, noutras alturas serei eu, mas nós vamos ter sempre esta sinergia nós os três. Sim. Acreditamos que sim. Eu brinco muito que aquele dia, em agosto, que eu me cruzei com o Stories para vender, mudou
a minha perspectiva, porque eu conheci uma pessoa que, e eu quero publicamente reconhecer-te isso, Vera, eu defendo muito uma liderança que seja autêntica, não é? Vocês sabem que eu venho com esta bandeira há muito, muito tempo. Uso poucas vezes a palavra autêntica, porque acho que às vezes cai um bocadinho no excesso do que é que ela significa na sua essência, não é? Mas uma pessoa que é autêntica, ela faz este caminho que a Vera fez. Ela recusa-se a encaixar no padrão que os outros traçam. Ela desafia o status quo. E na essência, eu digo-lhe isto muitas vezes, e eu quero que ela decore isto é ser líder. O líder é aquela pessoa que, sem medo, ou mesmo com medo, tem a coragem de ir desafiar o status quo e de mostrar ao mundo que é possível e que é possível se fazer de outra forma. Isto é o básico da liderança. Portanto, quando tu dizes não percebo nada de liderança, eu não podia concordar menos com isso, ok? Mas também já falámos várias vezes sobre isto. Acho é que nós, muitas vezes, transportamos para a nossa vida profissional algumas questões pessoais que às vezes confundimos conceitos. Talvez, às vezes, seja isso, não é? Ou pelo menos a ideia que nós temos dos conceitos. Ou a ideia do que é ser um líder, não é? Ou uma líder. Portanto, tu és, sim, a imagem de uma líder autêntica e, volto a dizer, ainda não tens noção do quanto és. Portanto, vamos estar cá, eu vou estar cá para ver certamente, vou estar cá para aplaudir muito, 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 80, 100, 150, 300 pessoas em pé. Eu, o Sérgio e as pessoas que te adoram e que te apoiam desde o início, estamos cá para vos apoiar, porque esta sinergia e as pessoas que vocês escolhem à vossa volta são as pessoas que pensam não como vocês, mas que se identificam com aquilo que vocês vivem e manifestam para o mundo. Não precisam de ser muitas, precisam de ser as certas, tal como numa equipa. Não tem que ser muitos, tem que ser os certos. Por isso, obrigada por estar aqui. Obrigada, e por poder partilhar. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu não me posso estender muito, senão, meu Deus. Chama JJ. Já precisamos maquilhar. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite e por teres... por estar sempre ao nosso lado para nos apoiar. Não posso falar muito, Patrícia, tu tens este não. De me pôr a chorar sempre nos podcasts. Mas... Vamos fazer disto o nosso mantra. Mas sabes que nós também te admiramos muito e tu foste uma peça essencial, continuas a ser, na forma como eu vejo o meu negócio. Já te agradeci por isso, mas acho que nunca é suficiente. Portanto, além disso, obrigada por ter aceito o nosso convite e por dar aqui uma aula, porque eu sinto que saio daqui muito abastecida de não só conteúdo, não só teórico, mas da tua experiência mesmo e da tua visão. Obrigada, meu amor. Obrigada eu. Obrigada.